Hey, Brainstormer, Teacher Joe here. Oi, tudo bom? Desculpa a semana passada, eu tava zoada. E quando eu tô zoada, não rola gravar aula. É super difícil. Mas eu tenho a intenção de terminar não, colocar todas as aulas sempre que possível aqui, das 8 horas no mês, que eu te prometo. Mas vai depender sempre da minha saúde. Vantagens de se ficar velha, só que acontece, você começa a ficar toda zoada de saúde. Então, espero que você entenda a minha ah, limitação saudável. Limitação saudável é ótimo. Mas vamos pra aula que daqui a pouco eu tenho aula de francês. E vai dar tempo certinho. Oi, Fud. Vai dar tempo certinho de gravar a aula pra você. E aí, pra minha aula de francês, ou será que é aula de inglês? Não sei, mas enfim, eu tenho compromisso daqui a pouco. Então vamos lá. A gente tá fazendo Speechless da Lady Gaga, certo? Que é essa música aqui. E vamos só fazer aquele remember básico do que a gente tava vendo. E eu tô assim porque tem um gato saindo daqui, só pra você saber. Amor, pra onde você vai? Você vai vir aqui? Vai? Pronto, ela foi pra luz. Foi fazer a fotossíntese dela. Então vamos lembrar aqui as coisas que a gente viu. Não dá pra acreditar no que você falou pra mim ontem à noite, quando a gente tava sozinho. Você levantou suas mãos, baby, você desistiu, você desistiu. Não dá pra acreditar na forma que você olhou pra mim com os seus olhos brilhantes do James Dean. E no seu jeans apertado com seu cabelo comprido e as suas mentiras manchadas de cigarro. Nós poderíamos arrumar você se você quebrasse. E eu não sei o que é punchline até agora, gente. Você descobriu o que é punchline? Conta pra mim o que é punchline, porque eu não tenho uma tradução decente pra punchline. E a sua punchline era só uma piada? Ou seja, o negócio que faz a sua piada ser uma piada é só uma piada? Eu nunca vou falar de novo. Oh, menino, você me deixou sem palavras. Você me deixou sem palavras, tão sem palavras. E eu nunca amarei de novo. Oh, menino, você me deixou sem palavras. Você me deixou sem palavras, tão sem palavras. Eu não consigo acreditar em como você falou assim comigo, com a sua mandíbula quebrada, meio consertada, meio junta. Você estourou os pontos do meu coração. Lembra que esses pontos são os pontos de costura, né? Nos meus sonhos em bolha. Não sei o que isso quer dizer na real, mas, né? Talvez isso faça sentido pra alguém, porque pra mim não faz sentido nenhum. E porque isso é tudo que a gente já fez, né? Então, eu sei que eu já falei disso daqui, o que eu precisava falar na hora que a gente tava nesse pedaço, porque a gente tá nesse pedaço aqui. Cadê esse pedaço aqui que a gente tá? A gente tá nesse pedaço aqui, olha só, a gente já fez bastante da música. Eu não consigo acreditar na forma que você olhou pra mim com seus olhos de Johnny Walker. Ele vai pegar você e depois que ele terminar, não vai ter amor pra centear. É isso que tá escrito aí. E eu sei que é complicado, mas eu sou uma otária apaixonada. Então, baby, vamos brindar pra consertar todos os corações partidos dos meus amigos ferrados. Eu adoraria ter falado um palavrão pra rimar com partido, mas melhor não. Então você imagina aí o palavrão na sua cabeça, que eu sei que você consegue. Eu nunca vou falar de novo. Oh, menino, você me deixou sem fala. Você me deixou sem fala, tão sem fala. Eu nunca vou amar de novo. Oh, amigo, você me deixou sem fala. Você me deixou sem fala, tão sem fala. Como, uau. Uau. E aí a gente vai pro pedaço que a gente parou a última aula. Eu lembro que eu queria falar com você disso daqui. Eu queria ter colocado isso na última aula, mas não deu. Por razões de eu prefiro ir devagar e ter certeza que a gente tá entendendo tudo do que ir rápido e lá, né? Que não é como se a gente, sei lá, fosse tirar o pai da forca. Então, vamos lá. And é e, after é depois. Então, deixa eu te anotar ali o depois.
Nossa, que grande que tá esse brush. É porque eu tava fazendo a artezinha do YouTube do vídeo de hoje que acabou de ir pro ar. O que eu ia escrever aqui mesmo? After. After é depois. Se você é uma pessoa que confunde after com o antes, você confunde o antes com o depois no inglês, eu tenho um macete super da hora pra te mostrar dele, que é assim, ó. Como que a gente fala tarde? Tarde do período, manhã, tarde, noite. Como que a gente fala tarde em inglês? A gente fala afternoon, certo? Sabe o que é noon? Noon é meio-dia. Então, afternoon é literalmente depois do meio-dia. Que período que é depois do meio-dia? À tarde. Certo? Então fica aí essa dica pra você não confundir o after com o antes, porque after é depois. E depois a gente vai colocar um D aqui no português, porque a gente precisa desse D no português, em inglês a gente não precisa, porque after já é uma preposição, e quando eu tenho uma preposição não preciso colocar outra necessariamente logo depois dela, a não ser que eu precise do sentido da preposição. Nesse caso eu não preciso do sentido do D, nossa, uma literação legal, no sentido do D, tá, desculpa. A gente não precisa do sentido do D aqui, porque... Não precisa, porque o D já tá aqui embutido no depois, tá? Então, vou até colocar aqui um D logo no esquema, porque esse D ele vai entrar se você precisar que ele entre, beleza? Então, e depois de all é tudo ou todo, the ou a drinks. Nesse caso, porque esse drinks tá vindo depois de um the é um especificador, lembra que a gente tá falando bastante de especificadores nessa música? Então, esse drinks aqui, o que ele tá sendo? Se eu tenho um especificador, eu só posso ter uma coisa aqui, concorda? Eu não posso ter uma ação. Então, esse drinks, ele não tá com a ideia de beber, apesar de que drink possa ser o verbo beber. A gente pode ter drink, o passado dele que é drank, e o particípio que é drunk. Esse cara aqui é o beber. Só que drink também pode ser a bebida. Então, peraí. Aqui a gente tem uma ação, ou seja, aqui a gente tem um verbo, e aqui a gente tem uma coisa, ou seja, um substantivo. E é isso que a gente tem na música, a gente tem esse sentido de substantivo na música, tá? Então, depois de todos os drinks, ou de todas as bebidas. Você que sabe a forma que você vai falar. Eu vou falar drinks porque eu falo drinks normalmente, porque, na verdade, eu não falo nada dessas coisas porque eu nem bebo mais, né? Fazer o quê? Então, depois de todos os drinks e... Chuta aqui que é bars. Isso mesmo, bares. Mas peraí, bar é bar? É? Vamos abrir o Google Imagens pra gente ver se bar é bar. Vai, Google. Vai, Google. Escrever aqui bar e olha só o que aparece. Bar. Só que é diferente os bar, né? Tá vendo? Não é os bar que você tá pensando. O bar que você tá pensando é mais esse esquema aqui, né? Eu acho. Por que você não tá abrindo grande, amigo? É porque o amigo não tá querendo me ajudar. Ó, quando eu penso em bar assim, ó. Porque, né? Brasileira. Mas nós temos bares mais nesse estilo aqui. Eu tô embaixo, quer dizer, eu tô em cima dele. Ai, Google. Google me ferrando como sempre. Deixa eu diminuir isso daqui pra você ver o bar. Ó, esse bar aqui, tá? Então, o bar, quando a gente fala bar, a gente tá falando um lugar que tem um balcão desse e banquinho desse. Você viu em filme, né? Não é muito comum ter bar tipo do Brasil lá. É um pouco diferente. Tá? Cacete, o que eu fiz? Aí, pronto. Então, bar é bar. Mas também pode ser barra, tá? Como assim barra? Deixa eu te mostrar que tipo de barra que é. Vou colocar aqui bar of soap, por exemplo. Soap é sabão. O que seria um bar of soap? Uma barra de sabão. E se eu trocar esse soap por chocolate?
Fechou? Vou até pegar essa fotinha aqui e colocar aqui. Eita, nós. Ctrl V. Peraí que o menino resolveu me ferrar aqui. Então, barra é essa barra aqui. Ok, peraí. Aí. Não. Gente, eu não sei desenhar uma arrow. Como é que fala isso daqui em português? Isso daqui em inglês é arrow. Esqueci como é que fala em português. Desculpa, mas você já aprendeu inglês. Arrow, e arrow também serve pra essa daqui, ó. Esse filme aqui, mas é essa coisa aqui que esse moço tá... mano, Google, por que você tá fazendo isso comigo? O Google Imagens tá super querendo me ferrar nesse esquema aqui do lado. Eu queria ele... saco, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Essa arrow aqui, ó, tá vendo? Ou essa daqui também. Sabe? Então, arrow pode ser a flecha. Flecha! É flecha! Lembrei como que é em português, tá? Tá. Então, depois de todos os drinks e bares, que... esse that tá aqui como que. E a gente tem aqui um we, uma vírgula voadora, um ve e um been e um to. Essa vírgula voadora com ve, adivinha aqui que é? Se você chutou o have, você chutou certo. Parabéns! Porque é isso mesmo. Tá? Quando a gente tem vírgula voadora V, esse cara aqui tá sendo o have. E se eu tenho depois uma coisa no passado particípio, a gente tem present perfect. O been é o passado particípio do to be, certo? A gente tem to be, ou be, na versão sem ninguém fazer ele, no infinitivo. E a gente tem am, is e are no presente. Daí no passado a gente tem was e were. E no passado particípio a gente tem been. Então peraí, se esse cara aqui vem do to be, o to be é ser estar, certo? Então, se o to be é ser estar, se eu falo they have been to sei lá, do supermarket to the market. Não vou escrever supermarket porque só tem um super a mais, tá? They have been to the market. They have been to the market. O que eu digo quando eu falo essa frase? Eles estiveram no mercado. Ou seja, eles foram pro mercado e não estão mais no mercado. Eu poderia ter usado went, they went, que went é o passado do go, certo? They went, you go a ir, né? They went to the market. Poderia super. E qual seria a diferença, Joana? A diferença seria de que, nesse caso aqui, quando eu uso o present perfect, o fato de eles terem ido pro mercado é relevante para a hora que eu tô falando aquilo. Então, vamos imaginar uma situação bem babaca. Sei lá, minha mãe chega aqui em casa e ela abre o armário e fala, nossa, quanta comida, filha. Aí eu viro pra ela e falo, yes. Só que em vez de they, eu vou trocar pra we, porque eu estaria junto, tá? We have been to the market. Sim, a gente foi no mercado. Então, porque eu fui no mercado, o meu armário de mantimentos tá cheio. Então o fato de eu ter estado no mercado é relevante pro que eu tô falando agora. Ok, e se eu escolhesse usar o they went to the market, ou se fosse igual o exemplo que eu dei, we went to the market, qual que seria a diferença? A diferença seria de que eu tô falando de alguma coisa que aconteceu no passado e acabou no passado, e eu não tô falando da relação dela com o presente, ou quando a coisa não tem relação com o presente. Então eu poderia ter usado o went na mesma situação? Sim, mas sem a minha mãe ter aberto o armário e olhado, falando, nossa, que armário cheio.
Como que poderia ser? Se a minha mãe estivesse aqui na minha casa, por exemplo, pra gente ter a mesma situação, e ela perguntasse, o que você fez ontem? Aí eu poderia falar, we went to the market. Nós fomos ao mercado, porque ela tá se referindo a ontem. Ela não tá se referindo ao fato do meu armário tá cheio. Fez sentido? Então, isso daqui é essa diferença desses dois moços aí. E vai vir mais um gato aqui, mas eu tô bem de boa de gatos, porque já tem um ali, tem outro aqui, tá? Muitos gatos. Então, aqui nesse caso, a gente tem, e depois de todos os drinks e todos os bares que nós fomos, certo? E tem alguém muito idiota gritando na rua, perdão se estiver dando pra ouvir. Daí a gente tem aqui, would you give it all up? Antes de eu ver isso daí, deixa eu lembrar o que a gente fez se eu mostrei isso daqui pra você na outra aula. Aqui não tá. Talvez aqui em cima. Não. Ok, também não tá aqui. Então, talvez aqui. Cadê? Quando que a gente viu o give up? A gente viu aqui. Aqui. Mas eu não falei do negócio que eu quero falar. Que bom. Desculpa, fui ver pra ter certeza. Eu não lembro. Porque eu não lembro de o que eu fiz ontem. Eu não vou lembrar se eu te ensinei isso ou não. Desculpa. Tenho várias aulas. Então, se liga só. A gente tem aqui um would com you com um give, certo? A gente já descobriu que o give com o up é desistir, certo? Então, quando a gente colocar o would, ele vai colocar o iria na ação, certo? Na dúvida, não sei se você lembra, vou te mostrar isso daí. Sempre que a gente colocar would e uma palavra que representa uma ação, o would vai adicionar iria no sentido da ação. Então, por exemplo, eu dormiria. Eu não, ela dormiria. She would. Isso daí é um would, deixa eu deixar ele bem claro, porque não tá claro. She would sleep. Daí a gente tem aqui, ela dormiria. Porque o sleep é o dormir. E o would coloca o iria. Tá. No caso da música, a gente tá com give up, que a gente sabe que é desistir, certo? A gente viu isso umas 2 aulas atrás, ou na aula passada, não sei, mas a gente viu. Então, se eu junto give com o up, o que acontece aqui? A gente tem o desistir, então a gente tem aqui um desistiria. E o que raios é esse it all que tá entre o give e o up? Vamos entender isso. Parte número 2 nos phrasal verbs. O que acontece? Você conhece aquela música daquele moço lá, Wake Me Up When September Ends? Não sei se você conhece, mas se você for da minha geração, talvez você conheça, porque eu nem gosto dessa banda e eu conheço a música. E eu não conheço coisas que eu não gosto, então, tipo, essa música foi muito famosa. O que acontece? Pra gente falar acordar, a gente fala wake com up, e ele também é um phrasal verb. Só que se eu falo pra me acordar, eu não vou colocar o me aqui. Eu vou colocar o me aqui. Wake me up. Então se a gente for usar as pessoas, a gente vai ter que colocar as pessoas entre a palavra que representa ação e a palavra que representa a preposição. Mas se eu quiser colocar um nome, eu posso. Wake up, Joana. Wake up, Joana, at 7. Ok. Acorda a Joana às 7. Ok. Me acorda às 7. Wake me up at 7. Certo? Então, é um pouquinho diferente. Só que se liga só, olha o que tá acontecendo aqui na música. A gente tem um it. O que esse it tá falando? Ele tá se referindo à situação. E o all seria a situação inteira. Por isso que tá no meio do give e do up? Exatamente, porque é quase como se fosse o me aqui. Certo? Então, dica master pra vida, quando você não souber a preposição, mete a pessoa no meio do rolê, acabou o seu problema. Juro pra você mesmo. Então, esse it all aqui, a gente tá falando da situação. Você desistiria de tudo, certo? Essa é a ideia, porque o tudo tá vendo aqui
Na verdade, o tudo tá vindo aqui, o it é a situação que a gente precisa necessariamente para ter o tudo também. Tá? Tá fazendo sentido isso? E aí a gente tem aqui, você desistiria de tudo, e aqui ela tá perguntando, o could é o quê? É o passado do can. Nossa, e minha gata tá, tipo, se lambendo maravilhosamente ali, ó. Maior, como é que é o nome disso? Banho. O que eu tava falando? Could. O could é o passado do can. E o que o can quer dizer? Poder. Então o could é todos os passados possíveis de poder. Qual que é a ideia desse poder? Poder de habilidade ou de permissão. Não sei se escreve com 2 S, com C cedilha, eu não sei português, tá? Finge que tá certo se não tiver. Então aqui a gente tem eu poderia, pude desistir de tudo. E aqui a gente tem um for, que vai dar a ideia do por. E aí o you, você. Então, eu poderia desistir de tudo por você? Uau! E você confunde o por com o para? Muito provavelmente, né? Então, eu vou aproveitar esse micro espacinho que a gente tem aqui nessa folha para te mostrar essa diferença, tá? Do for pro to. Então, a gente tem o for e a gente tem o to. Os dois podem ser traduzidos como para. Os dois podem. O for, além de para, ele pode ter a ideia de por. E o to só para mesmo, ou às vezes ele não tem sentido nenhum, principalmente quando ele tá vindo junto com algum verbo pra dar a ideia de... Eu tenho aqui alguma coisa? Aqui. Pra dar a ideia do infinitivo, quando não tem pessoa nenhuma fazendo o verbo, certo? Então, eles são diferentes, porque preposições em inglês, elas são um saco, tá? Você sabe que eu não minto pra você, quando o bagulho é mais difícil mesmo eu falo. E preposições em inglês são um saco, porque elas são ridiculamente idiotas. O que eu quero dizer com isso? Em português, a gente fala para, no, na, até e acabou, né? Em inglês, a gente tem muitas e muitas e muitas e muitas preposições, porque em inglês as preposições, elas são muito mais, como é que é o nome disso? Específicas do que em português. E isso faz com que a gente tenha que pensar mais do que a gente tá acostumado, e aí por isso fica difícil, porque sempre que a gente tem que pensar com alguma coisa, a gente tá acostumado, é mais difícil mesmo, e é normal, faz parte da vida. Então o segredo pra isso ficar menos difícil é você sentir dor nisso agora, sabe? O segredo pra aprender preposição em inglês é aprender preposição em inglês, não tem muito o que fazer. Tendo essa semi-introdução, como os dois podem ter o sentido do para, qual que é a diferença principal deles? O to vai dar a ideia de direção e o for vai dar a ideia de propósito. Se você pensar dessa forma, a chance de você errar é muito pequena, porque essa é a diferença básica, essa é a diferença mais incrível dessas duas palavras, tá? É bem da hora. Então, for, propósito, to, direção. Salvar isso daqui. 22, speechless. E o Noé vai ficar bored por enquanto. E depois só vou me preocupar com isso. Ok. Viva! Então a gente tem aí, could I give it all up for you? Eu poderia desistir de tudo por você? Não sei, né? Vamos ver. E aí a gente tem aqui de novo um after, mesma coisa, e depois de... Só que aqui, em vez de bebidas e bares, a gente tem meninos e meninas. E depois de todos os meninos e garotas, ou garotos e garotas, homens e mulheres, e assim por diante, que nós passamos por... Sério? Passar por? Sim, passar por, igual a gente fez aqui em cima, certo? Lembra lá na... Isso foi na última aula? Não, isso foi agora. Ah, não, Não, isso daqui é o que nós estivemos. E aqui a gente tem o been through, que é o passar por, que a gente viu aqui em algum lugar, eu lembro aqui, ó. É a mesma coisa, a única diferença daqui, desse he is through, pra
We have been through é o tempo verbal, que aqui a gente tá com present perfect. E por que que ela decidiu usar o present perfect ali? Porque o fato de os dois terem estado com meninos e meninas, eu não sei quem ficou com quem, ou se um ficou só com um gênero, não cabe a mim julgar, nem a você. Isso daqui, ele tá se referindo literalmente a todo mundo que todo mundo já pegou. Essa é a ideia, tá? E depois de todo mundo que a gente já se envolveu, que a gente já teve um casinho e etc. E aí, você desistiria de tudo. Você poderia desistir de tudo, certo? Porque é a mesma coisa, a gente só tá repetindo aqui. Concorda? Beleza. Então, aí a gente tem aqui... Se... daí a gente tem um promise. Chuta o que é promise. Vamos abrir um pedaço de lousa nova. Chuta o que é promise nesse meio tempo. Se você chutou prometer, você chutou certo. Porque é isso que é promise. Prometer. Então, a gente tem... vem cá. Promise. Passado promised. Promised. Isso daqui é prometer. Prometer. Nós. Então, se eu prometer ou se eu prometesse, menino, pra você, certo? Se eu prometo pra você, menino, esse that tá sendo o quê? All. Aí com will bota no futuro. O que é que vai pro futuro? O talk. O que o talk é? O talk é conversar. Então a gente tem talk, passado de talk é talked. Esse cara aqui é conversar. Então se a gente coloca will com talk, a gente tem vou conversar, vai conversar, ou conversarei, conversará, né? Nesse caso é conversarei ou vou conversar, porque sou eu que tô fazendo essa ação. Então, se eu prometer pra você, menino, que eu nunca... Porque never é nunca, certo? Não sei se a gente já viu isso, na dúvida eu vou anotar. Never, nunca. Que eu nunca vou falar, falarei, again, é de novo. Pode ser novamente, teacher? Pode. Dica master, o português pode ser basicamente o que você quiser, o importante é ter o mesmo sentido, tá? De novo é a mesma coisa que novamente, então pode ser uma tradução certa. Simples assim, simples assim. Não tô nem aí pro seu português, eu tô aí pro inglês, tá? Então, se eu prometer pra você, menino, que eu nunca falarei de novo. Uau, que drama. Daí a gente tem aqui a mesma frase, a gente só trocou o talk por love e o that por and. Ah, então peraí, o and é e o love é amar. Ah, então aqui a gente tem e eu nunca amarei de novo. É! Nice. Daí a gente tem um will com o never de novo, então a gente sabe que é o nunca. E aí a gente tem aqui o write. O que é write? É escrever, né? Então a gente tem write. Passado de write é wrote. E o particípio é written. E esse cara aqui é o escrever. Ah, então eu nunca escreverei. É uma. E som. Não pronuncio o G. Som. É música, canção. A gente já viu isso, não viu? Eu lembro de já ter falado isso pra você. Mas eu posso estar lembrando errado. Mas música, canção. Presta atenção, porque isso é diferente de music. Nossa, isso era pra ser um diferente. A pessoa não consegue nem fazer um símbolo de diferente. É diferente de music, porque music é a música como um todo. Song é uma unidade de música, ok? Então, music não tem plural, song tem. Então, aqui a gente tem, eu nunca escreverei uma música. E eu quero continuar aqui pra depois chamar sua atenção pra um rolê aqui, tá? Daí a gente tem um won't aqui. O que é esse won't? Eu tenho certeza que eu não sei mais falar português. Eu tenho certeza que você esqueceu o que esse won't é.
porque todo mundo esquece o que esse won't é. Se você não esqueceu, me manda uma mensagem falando, eu não esqueci e eu vou achar o máximo. Mas se você esqueceu, não manda mensagem não, porque o won't é o will mais o not. Eu vou fazer questão de escrever isso, porque isso é uma coisa que todo mundo sempre esquece. Então, will mais o not, deixa eu puxar pra cá pra eu ter certeza que eu não tô em cima do negócio, é o won't. Won't, ok? Então, won't, ou seja, um will com not, even, daí a gente tem sem e along. Vamos lá. Sem, passado é sang, e o particípio é sung. Isso daqui é cantar. E along é junto. Ou junto a, ok? Então, tipo, por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. Eu vou passar minha caneta along meus óculos. Certo? Então, along. E também pode ser sem com along, que seria cantar junto com quem tá cantando. Interessante isso, né? Eu acho, pelo menos. E vamos falar desse even aí, porque o que esse even tá fazendo aí? Primeiro, o que esse even é, né? O even é uma palavrinha das que as pessoas não costumam gostar porque ela não tem uma tradução perfeita. E a gente tendencia a não gostar das coisas que não tem tradução perfeita porque a gente quer a tradução perfeita, porque ela deixa a vida tão mais fácil, né? Mas não vai ser isso que vai estar acontecendo, desculpa. Então, o que acontece? Esse even, ele funciona como um aumentador de intensidade. E a forma que a gente vai escolher para aumentar essa intensidade no português vai depender da frase que a gente está falando, porque a gente usa muita coisa para aumentar a intensidade de coisas. É que a gente não percebe porque a gente não pensa no português dessa forma. A gente não pensa no português com os olhos de, nossa, é verdade, né? Isso é super difícil. Já pensou na palavra, sei lá, ponto? Ponto pode dizer tanta coisa em português e a gente nem se liga que ele pode dizer todo esse monte de coisa, então, né? Porque pra gente é normal, é natural. É a mesma coisa os gringos com essas coisas. Então, por isso que eu ensino inglês do jeito que eu ensino. Porque se eu for te dar tradução literal, você vai ficar igual todo mundo fica. E eu quero que você não precise de mim, na real. Então, eu te ensino a entender da onde as coisas vêm e como usar as coisas. Vamos dar uma olhada nesse even, então. Por exemplo, aí eu posso dizer alguma coisa assim. Even, sei lá, my cat knows it. Meu gato, know, saber conhecer, it, isso. Então, esse even aqui, ele tá aumentando a intensidade. Como que eu traduziria ele? Até meu gato conhece isso. Até meu gato sabe isso. Ok. Então, o even pode ser traduzido como até? Sim, entre outras várias coisas. Porque dá um liga aqui, ó. Não tem o sentido de até aí. Então, ó, a gente tem aqui, eu nunca escreverei uma música até não cantarei, certo? Porque o won't tá aqui colocando no futuro, a negativa tá aqui no not, então não cantarei junto. Até não cantarei junto, não é assim que a gente fala, né? Peraí. Quando eu tiver o even numa negativa, ele pode ter o sentido de nem? Pode. Como assim? Vamos achar um exemplo diferente desse. She can't even understand it.
She can't even understand it. Esse even tá aumentando a intensidade do can, certo? Ele tá aumentando a intensidade do can com a negativa. Então, como que a gente faz isso no português? A gente usa o nem, né? Ela nem consegue entender isso. Porque understand é o entender, o it é o isso, então ela nem consegue entender isso. Então, a gente faz essa intensidade usando o até e usando o nem. Então, a gente vai ter que definir como que vai ser essa intensidade na hora que a gente estiver traduzindo, porque o even, ele só vai aumentar a intensidade. Ele não vai ter eu vou aumentar a intensidade só em afirmativas e ele não vai ter eu vou aumentar a intensidade só em negativas. Ele vai aumentar a intensidade nos dois e a gente varia o jeito que a gente aumenta essa intensidade quando a gente tá falando português. Então, por isso que o even é meio chato, porque o problema não é o even, o problema é, como sempre, o português. Que é a mesma coisa que eu falo pra minha professora de francês. Com a diferença que, na verdade, a culpa do francês é o francês mesmo. Língua bizarra que é francês. Você fala francês? Francês é muito estranho. Tá, cadê onde que a gente tava? A gente tava no even aqui. Won't even sing along. Então, eu nunca vou escrever uma música, nem mesmo vou cantar junto. Tá, da hora. E lembra que eu falei pra você que eu queria chegar no fim disso daqui pra chamar sua atenção pra outra coisa aqui no meio? Então, é isso que eu vou fazer agora, porque aqui o resto é só repetição, a gente tem isso daqui que é novo e o resto é repete. Então, eu quero falar com você disso daqui e disso daqui e disso daqui. Por que eu quero falar disso com você? Porque isso daí é estrutura. E é uma estrutura que eu não passei, quer dizer, eu passei porque eu passei o will, mas a gente vai fazer aquele recapitula master do will, por quê? Porque eu não acho que você estuda. Então, eu prefiro ter noção, ter certeza que você tá entendendo o que eu tô falando. Então, vamos lá. Will é um cara muito do legal, que ele faz parte da família dos modal verbs. Aula 2, ok? Se você tiver com dúvida no que é um modal verb, procura aula 2. O will é um modal verb, o passado do will é would, que a gente viu agora há pouco, e o will vai colocar entre aspas pra gente no futuro. Entre aspas, porque não tem futuro de fato em inglês, é só uma tecnicalidade, tá? Mas você pode interpretar ele como futuro e dá tudo certo. O que acontece? Quando a gente usa um modal verb, não é comum a gente separar o modal verb da pessoa. O comum é deixar eles juntos. É por isso que o never tá vindo depois do will? É, né? Porque em português a gente fala eu nunca vou. Aqui a gente tá falando eu vou nunca amar de novo. Então a gente não pode separar o modal verb da pessoa. Normalmente não é comum. Vai ter situação que isso vai acontecer? Cara, é língua. Sempre vai ter situação que alguma coisa vai acontecer. Bem-vindo ao mundo das línguas. Mas não é comum a gente separar o modal verb da pessoa. Então, o normal é isso daqui acontecer. O normal é isso daqui acontecer. Sei lá, she'll always do it. Ela sempre vai fazer isso. Tem mais alguma coisa que a gente não vai separar da pessoa? Vou até escrever aqui. Não separar da pessoa. Tem mais? Tem. Sabe quem? O to be. O to be a gente também tendencia a não separar da pessoa. Como assim? Juro pra você. Olha só que louco. Por exemplo, o still. Still significa ainda, ok? E ele geralmente é usado antes do verbo. Ou seja, antes da ação. Antes da ação. Então, se eu for falar alguma coisa assim, ele ainda precisa estudar. A minha frase vai ficar assim. He still precisa need
mas como é he, eu vou precisar colocar o S, certo? He still needs. Ele ainda precisa estudar. To study. O to tá aqui junto com study, porque o estudar não é ninguém que tá estudando. O que ele tá falando, o que ele tá fazendo é precisar, ele não tá estudando, então eu preciso do to para acompanhar a ação, certo? Então, essa frase aqui tá maravilhosa. He still needs to study. E lindo e maravilhoso e tudo salve salve do jeito que o mundo imaginou que as coisas deveriam ser, porque o still vem antes da ação. Só que, se a gente tá usando o modal verb ou to be, ele ainda tá feliz. Você viu que eu desinverti a ordem? Porque a gente também tendencia a não separar o to be da pessoa. Nossa, que doido. Eu sei, é muito louco. Mas esse tipo de coisa aqui, na boa, não se preocupa muito, porque você não vai ver isso de outro jeito. E porque você não vai ver isso de outro jeito, e tudo que a gente usa no inglês é nativo, é nativo que criou, você nunca vai ver isso de um jeito que não é o jeito normal. Ou seja, vai ficar na tua cabeça só o jeito normal. Você não vai precisar se preocupar em, ai, como que é a ordem certa mesmo? Você vai saber que é daquele jeito porque é daquele jeito, tá? Você não vai saber a regra. Tô te mostrando aqui a regra só pra você saber que existe e tal, mas nem se preocupa tanto com isso porque isso vai vir automático na cabeça, tá? Juro pra você. E era isso que eu queria chamar a atenção aqui, que a gente não separa o modal verb da pessoa. E aqui ela fala de novo, eu nunca vou amar de novo, tão sem fala, tão sem palavras, você me deixou sem palavras, tão sem palavras. Por que você tão sem palavras, tão sem palavras? Aqui deveria ter um ar, tá? Porque você está tão sem palavras. Mas ela não escreveu aqui, mas a gente assume que tem um ar aqui, porque senão essa frase não faz sentido nenhum. Aí a gente tem aqui... Ah, olha só que legal! A gente tem o uso do ever, que tá basicamente o mesmo do even, só que eles são um pouquinho diferentes, ao mesmo tempo que eles são super parecidos. Ai, que sacanagem, estamos juntos! Eu sei. Vamos falar disso daí. Antes da gente falar do ever, vamos falar do que tá aqui. A gente tem o will com you. Will tá vindo antes do you, então é uma pergunta. Tá mostrado aqui pelo ponto de interrogação. O will vai colocar no futuro o quê? O verbo. Quem que tá sendo o verbo? Talk, certo? Talk é o falar. Então, o again a gente já sabe que é de novo. Então, você falará de novo. E a gente tem o sentido do ever, que a gente não pegou. Vamos falar do ever. Achei que eu fosse me safar de falar desse ever dessa vez, mas não me safei, não é mesmo? Tá. Ah, que legal, eles vão ficar juntinhos ainda. O ever, ele dá a ideia de já, de experiência. E porque ele dá essa ideia de já, de experiência, a gente também consegue usar ele para aumentar a intensidade. Então, ele também é um aumentador de intensidade. Ok. Mas qual que é a diferença, então, do ever pro even, além do N e do R? É que o even, ele aumenta a intensidade de forma geral. Olha, mano, a primeira vez que eu consegui desenhar uma arrow certinha. O que era que eu escrevi aí? Geral. O ever, ele vai aumentar a intensidade com base em experiência. Ou seja, com base no tempo. Então, por exemplo, se eu falar alguma coisa assim, ó. This is the first time ever he won a competition. Esta é a primeira vez
Já em toda a experiência dele, porque a gente tem um ele aqui, ele ganhou uma competição. Então é a primeira vez na vida que ele ganhou uma competição. Você concorda comigo que esse na vida aqui, ele tá aumentando a intensidade? Então, o ever, ele aumenta a intensidade com base no tempo e na experiência da vida inteira da pessoa. Ah, tá, da hora. Mas, Jô, com o even, ele mudava de ideia se a gente colocasse na negativa, né? E o ever? Também? Sim, porque eu não te falei quando a gente viu aqui o never, mas eu vou te falar agora, porque o never, olha só que doido, é a junção do not mais o ever. É o oposto! Aham. Ah, então peraí. Eu poderia usar essa frase aqui na negativa? Aham. Ah, como é que ficaria então? Vou pensar numa frase melhor, porque essa frase não vai fazer muito sentido com o never, tá? Eu preciso pensar num exemplo, né? Peraí. Will you ever talk again? Won't you ever talk again? Will you never? Isso aí, funciona. Eu vou pegar a frase que tá lá, só que eu vou colocar ela na negativa, tá? Won't you ever talk again? Ups, não tem o G, não é ING, idiota. Won't you ever talk again? E olha só, aqui a gente tem uma negativa e um ever. Se eu quiser, eu posso tirar essa negativa daqui e colocar ela aqui. Will you never talk again? E é o mesmo sentido? É o mesmo sentido. Cê é louco, mano. É a mesma coisa mesmo? Aham. E quando que eu decidiria usar um e quando eu decidiria usar outro? Seu coração que manda. Você tá querendo dizer a mesma coisa. É o seu coração que manda. Você que escolhe aí o que você vai usar. Esse cara aqui é comum e esse cara aqui também é comum. Então, você que manda aqui que você vai querer usar aí nesse rolê, porque, véi, você que vai decidir mesmo, tá? E louco isso. Então, o ever, ele aumenta a intensidade. Então, tipo, o que ele tá fazendo aqui nessa frase? Porque essa frase tá no futuro, certo? Will you ever talk again? Tipo, você vai falar de novo algum dia? Você vai voltar a falar? Talvez, em algum dia, no futuro? É isso que esse ever tá colocando. Ele tá colocando essa ideia de voltar a fazer no futuro. Por quê? Porque eu tenho o again, certo? Ou seja, a pessoa falava antes, mas no momento que ela falou isso daqui, a pessoa não fala. Por quê? Porque ela tá speechless, ela tá sem palavras. E aqui ela tá perguntando se no futuro isso vai ser diferente. Fez sentido isso? Espero que sim. Ó, menino, você é tão sem palavras, você me deixou sem palavras, tão sem palavras, lá, lá, lá. Daí a gente tem o último negocinho e a gente tem aqui man. Man com E é homens, tá? É plural. Sério? Aham. E o singular, man com A. Ah, para. Tá zoando. Não tô. Queria estar, mas não tô, não. Faltou o N do singular, Joana, sua tosca. É singular. Nossa, e tem diferença de pronúncia? Tem. Vou começar com o singular, tá? Esse cara aqui, ele vai ter a pronúncia da borboleta, do can, man. Tem que dar aquela olhadinha de boca pra fazer o som certo. Esse cara aqui, ele vai ter o som do E fechado. Man. Man, estou séria. Man, estou feliz. Man, 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 man. Se você ainda não ouviu a diferença, você vai ouvir eventualmente. Isso quer dizer que você precisa ouvir mais inglês. Coloque inglês na sua vida. Ouça músicas em inglês, veja séries em inglês. Se cerque de inglês e tudo vai dar certo. Juro pra você. Ainda não tô fazendo isso com francês porque eu tô fingindo ser uma aluna ruim.
Porque, na verdade, eu sou uma nerdona, né? Então, eu tenho que fazer as coisas de propósito. Então, e por que eu fingiria ser uma aluna ruim no francês? Pra entender o que se passa dentro da sua cabeça quando você tá assistindo a aula, basicamente. Pra eu me melhorar como professora, pra você ter uma experiência melhor. Por isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo com o francês. Então, homem não fica com S. E mulher, Jo, fica? Não. A diferença é a mesma? Uhum. Ou seja, women é plural, woman é singular. Uma coisa que é importante falar, esse O aqui, ele não vai ser pronunciado com som de O, e eu não sei porquê, eu só sei que é estranho, porque o comum é as pessoas pronunciarem isso como women, 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 women. Quase como se alguém virasse pra você e falasse, como é que fala nós em inglês? Aí você vira e fala, é we men, women. E aqui a gente teria woman, woman, women. Então aqui a diferença tá mais no começo, porque aqui a gente vai falar we, ou, we. É que isso aqui é francês, por isso que eu dei risada. Ou we. Mas eu vou tirar porque você não tá tendo aula de francês, né? E aqui vai ser woman, beleza? E é a mesma diferença. Women, plural, woman, singular. Man, singular, men, plural. Sacanagem, né? Eu sei, concordo com você. Então aqui a gente tem some. Some é algum ou alguns. A gente já viu isso. Algum. Aí a gente tem man, homens, então alguns homens. A gente tem o may. O que é o may? O may é um modal verb. Nossa senhora, o que tá acontecendo com essa lousa aqui? Cacete, quanta coisa escrita, né? Eu acabei de abrir essa lousa, você é louco. O que eu tava falando? O may. O may. O passado do may é o might. Esses caras são modal verbs, igual a gente viu. Do will, certo? Do can e tal. E o que acontece com eles? Eles têm a ideia de poder ou dever com a ideia de permissão ou probabilidade. E qual que é a diferença dos dois? Quando a gente estiver falando de permissão e probabilidade, quer dizer, quando a gente estiver falando de permissão, o may vai ser um pouco mais formal do que o can, pra perguntar, pra pedir alguma coisa, certo? Tipo, may I have some water? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente teria, posso ter um pouco de água? Ou seja, me dá um pouco de água, né? E isso é um pouquinho mais formal, é um pouquinho mais bonitinho do que usar o can. Can I have some water? Dá na mesma no fim, tá? A diferença é que usando o can, você tá um pouquinho menos formal do que o may. Mas, se você quisesse, você poderia trocar o may pelo might ou o can pelo could. Might I have some water? Could I have some water? Você tá pedindo em todos eles, mas no might você tá sendo o mais formal possível, tá? Ou seja, quando a gente pede permissão com esses caras, o might é geralmente o mais formal. O mais usado para pedir permissão normalmente é may e can, tá? Normalmente, não quer dizer que vai ser dessa forma sempre. Só que, além de tudo isso, eles estão falando de probabilidade, né? Ou seja, quando o may tá aqui, a probabilidade é maior. Quando o might, quando a gente usa o may, a probabilidade é maior. Quando a gente usa o might, a probabilidade é menor. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Qual é o sentido que ele tá dando? Ele tá dando o sentido de permissão ou o sentido de probabilidade? Pra descobrir isso, a gente precisa saber o que é follow, né? Follow... Tem uma moto andando por aí. Follow, passado é followed. Isso daqui é seguir. Então peraí. Alguns homens, sei lá o que, me
seguir. Então, esse may tá sendo um podem ou devem. Só que aí ele tá sendo de permissão de probabilidade, né? Porque se fosse permissão, seria uma interrogação. Ou eu teria um contexto me falando. Mas, Jo, eu não poderia interpretar isso como ela falando, ela dando permissão para alguns homens seguirem ela? Poderia. Eu acho meio improvável, mas, cara, é a Lady Gaga, né? Se tem uma coisa que é improvável é ela. Ela usa vestidos de carne ou coisas parecidas. Eu não sei, eu lembro que eu fiquei sabendo de alguma coisa assim. Eu lembro que a internet ficou toda alvoroçada quando isso aconteceu, só que, sei lá, isso pode ter sido semana passada ou 10 anos atrás. Então, minha memória é muito estranha. Eu não sei quando as coisas aconteceram, é muito estranho. Então, você que decide aí se esse e-mail vai ser de probabilidade ou se vai ser de permissão, tá? Aqui a gente tem um but, que é mas, você, daí a gente tem choose. Choose é o presente. Então, a gente tem choose e o passado chose. E o particípio chosen. Isso daqui é escolher. Então, a gente tem aqui, mas você escolhe. Daí a gente tem death. Death. Presta atenção que é som de TH. Death é morte. Nossa. E should aqui que é company. Companhia. Isso aí. Então, alguns homens podem me seguir, mas você escolhe morte e companhia. Por que você tá tão sem fala? Terminamos. Vamos ver quanto tempo ainda temos de aula. Temos só 4 minutos de aula, então vamos bem estar terminando isso agora. Porque a próxima aula a gente já vai começar a falar isso daqui, certo? A próxima aula já vai entrar amanhã. Deixa eu salvar essa folha aqui também. Porque, né, olha só, muitas, olha, página 1, página 2, então essa daqui foi a página 3. Então, eu vou ser muito da safadinha, eu vou fazer assim, ó. Vem cá. Já tava aqui. Tudo bem, a gente pega você aqui, vem pra cá. Aê. E a gente vem aqui e troca pra página 4 e salva. Uhul! Beleza. Então, essas duas folhas vão estar disponíveis para você baixar. E na próxima aula a gente já vai começar a falar. Eu vou escolher a próxima música. Porque eu quero. E... Mas legal a razão, né? É porque eu quero. E a gente vai começar a intercalar um pouquinho, não agora, mas daqui umas 2 ou 3 músicas, a gente vai começar a intercalar um pouquinho música com outras coisas, porque eu preciso primeiro equalizar as suas competências como falante / ouvinte. Como assim? Você ouve bem? Não sei. Você fala bem? Não sei. Então eu preciso te dar, sabe? Base para que a gente consiga fazer coisas maiores linguisticamente falando. Só que para isso a gente precisa fazer isso de um jeito prático. O jeito mais prático de fazer isso é com música. Então, por isso estamos usando músicas. Mas se você quiser pedir uma música, pede aí, tá? Pede no canal de conversa que tá sossegado. E é isso aí. Então, nós nos vemos na próxima aula, que eu espero que seja amanhã. Espero que eu esteja me sentindo bem, porque hoje estou me sentindo bem. Então, espero que amanhã eu continue me sentindo bem para eu fazer a aula já. E, perdão, todos os dias que eu me sentir bem, eu vou gravar a aula, tá? Não importa o que estiver acontecendo na vida. Se eu estiver me sentindo bem, eu vou gravar a aula pra você. Porque eu me sinto muito mal quando eu não consigo subir a aula aqui pro clube. E eu me sinto mal mesmo, assim, tipo, muito mal. Eu me sinto muito falhando na missão. Então eu decidi que agora eu vou gravar a aula sempre que eu estiver me sentindo bem. E eu vou subindo conforme forem os dias de subir. Não sei, talvez eu suba tudo. Não sei, porque essa tem uma coisa que eu não sou boa é com organização. Então é isso aí que nós temos para hoje. Você se cuide. Se você quiser estudar, faz aquele exercício de frases que tem ele ali em cima. Ele é muito, muito, muito bom. E é isso aí que nós temos. Você se cuida. Um beijo e até a próxima aula!